Boa noite, graça e paz. Chegamos na nossa última mensagem da série A Identidade do Servo de Deus. Se minha contagem não está errada, essa é a mensagem de número 57. Além de mim, Arthur, Lucas, Reinaldo e Silas Júnior também participaram na exposição desse evangelho. E exposição é uma palavra importante aqui, porque é ela que usamos para descrever a metodologia de pregação que priorizamos aqui na Igreja Fonte em nossos cultos a Deus. Expor um texto bíblico significa ensiná-lo versículo por versículo, buscando as aplicações que o próprio texto sagrado apresenta de acordo com o seu contexto, de acordo com a razão pela qual o autor daquele texto escreveu. Perguntas do tipo: por que Marcos escreveu isso aqui, nesse lugar? Por que Marcos omitiu isso que Lucas ou Mateus escreveram? Por que Marcos é o único que fala disso ou daquilo? Essas perguntas nos ajudam a entender especificidades do autor e a sermos fiéis ao significado e sentido do texto. Confesso para vocês que a tarefa de ensinar domingo após domingo nesse formato é bastante trabalhosa. Pessoalmente, eu invisto de 15 a 25 horas no estudo e preparo de cada mensagem e não acho que seja tão diferente para os outros irmãos que também ensinaram nessa série. Infelizmente, 30, 40 ou 50 minutos não é o suficiente para passarmos tudo aquilo que nós mesmos aprendemos. O que então ensinar? O que não ensinar? Isso também faz parte do esforço no preparo da mensagem. Obviamente que o trabalho vai muito além de um exercício acadêmico. Antes de começar essa mensagem, eu orei: Senhor, me ajude. Ai de mim se não tiver a ajuda dele. Reconheço vários dos meus limites nesse papel, mas eu descanso em algumas verdades. E uma delas se destaca. Não é a minha palavra, a palavra do Zambelli, que transforma, mas a palavra do Senhor. Eu só quero ser um instrumento fiel para que essa comunidade de irmãos e irmãs cresça em maturidade. Juntos possamos realizar a missão de fazer, equipar e enviar discípulos de Cristo para que todo mundo conheça as boas novas de Deus. Mas hoje é um dia relativamente diferente na proposta do trabalho que eu tenho com vocês. Por quê? Eu vou tentar fazer algumas comparações aqui antes de irmos para o texto de Marcos. A ideia é que quando eu chegar no texto de Marcos, você já saiba o suficiente do assunto. E começando agora com uma história que todos conhecem: os 3 porquinhos. Como você se sentiria se a última página da história dos 3 porquinhos parecesse estar faltando no seu livro? Para você, faria alguma diferença se a história acabasse depois que o lobo mau tenta derrubar a casa de tijolos? Agora um spoiler. E se você não conhece o final da história dos 3 porquinhos, esse é o momento de você tampar os seus ouvidos. Faria diferença para você saber o que aconteceu com o lobo mau depois dele não conseguir derrubar a casa de tijolos? E aí? Tem um caso que vocês nem precisam imaginar. Vocês reconhecem esses personagens? Se você tem entre 30 e 45 anos e cresceu no Brasil, acho pouquíssimo provável que você não tenha visto pelo menos um episódio de Caverna do Dragão. E por que você não precisa imaginar esse desenho animado sem um final? Porque foi exatamente isso que aconteceu. Essa série tinha 28 episódios, mas o último desenho nunca foi produzido, apesar do roteiro ter sido escrito. Como é que você se sentiu quando percebeu que o último episódio nunca aparecia na televisão? Os episódios se repetiam, mas esses jovens nunca voltavam para casa, que era o objetivo deles. Interessante que apareceram algumas opções de final na internet, algumas opções bem criativas e que tinham uma coerência incrível com o enredo da história do desenho. Ainda assim, esses finais não eram originais. Mas vamos agora para a Bíblia. Quantos de vocês conhecem a perícope adulterae? Talvez não por esse nome, né? Vejam. Ouvistes que foi dito:
olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita... Venham! Vamos! 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 Levante! Pega ela lá! Até ali! Pega pra cá! Você vai ter o que merece! Wagner, aqui! Vamos! Venha! Vamos! Aqui! Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Tu, pois, que dizes? Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu também te condeno. Vai-te. E não peques mais. Você sabia que esse trecho do Evangelho de João muito provavelmente não foi escrito por João, mas foi uma adição posterior ao texto do apóstolo? Por que muito provavelmente? Porque tanto as evidências internas, especialmente as externas, apontam para isso. Por evidências internas, nós consideramos o texto da Bíblia. Ele parece fazer sentido com o que foi escrito antes e o que foi escrito depois? O estilo gramatical parece ser do autor? Perguntas dessa categoria são referentes às evidências internas. Mas, como eu disse, são especialmente as evidências externas que nos apontam para dizer que esse texto, muito provavelmente, não foi escrito por João. As evidências externas estão relacionadas, entre outras coisas, com os manuscritos que compõem o texto bíblico. O Novo Testamento, ele possui mais de 5.600 manuscritos em grego e mais de 18.000 manuscritos em outras línguas como latim e armênio. Quanto mais antigo é o manuscrito, mais valioso ele é. Por quê? Porque ele está mais próximo do evento que ele descreve, dando, por exemplo, menos margens a possíveis erros de cópia. E nesse caso, esse trecho que vai de João 7,53 a 8,11, na prática, não está presente nos manuscritos mais antigos, somente nos de importância secundária. Então, só em nível de curiosidade agora, eu vou mostrar para vocês uma imagem do manuscrito mais antigo que nós temos hoje, o conhecido hoje como P52 ou Papiro 52. Ele é do Evangelho de João
ele contém alguns poucos versículos do capítulo 18 do Evangelho de João. Mas, voltando no assunto do trecho da mulher adúltera, se é pouco provável que ele seja original do Evangelho de João, a pergunta é: por que ele está em nossas Bíblias? Primeiro, porque nem sempre tivemos a mesma compreensão de quais manuscritos refletem perfeitamente o texto original, aquelas cópias que são precisamente o que os originais diziam. Talvez você esteja se perguntando: então, quer dizer que nós não temos nenhum manuscrito original? É isso mesmo, nós não temos. Mas antes de eu falar mais sobre isso, deixe-me fazer outra pergunta. Se o lugar que é conservado o metro, a medida, o metro, lá na França, pegasse fogo e queimasse tudo, nós ainda saberíamos exatamente o tamanho do metro? Quer dizer, o original pegou fogo lá na França, saberíamos? Bem, na verdade, hoje nós não dependemos desse metro lá na França porque criamos uma fórmula matemática, baseada numa constante da natureza, baseada no espaço linear percorrido pela luz no vácuo em um dado tempo. Enfim, a pergunta é: se não tivesse essa constante, esse local na França pegasse fogo, ainda saberíamos quanto é um metro? Sim, saberíamos. Por quê? Porque temos muitas cópias para nos dizer quanto é um metro. Hoje, nós não temos nenhum manuscrito original. Os números de manuscritos que eu passei para vocês são de cópias, e são muitas as cópias. Então, voltando, por que esse trecho de João está nas nossas Bíblias? Bem, como eu disse, primeiro porque nem sempre demos ordem de importância nos manuscritos como a damos hoje. Mas em segundo, nem sempre tivemos disponível o mesmo número de cópias de manuscritos. Por exemplo, esse fragmento P52, ele foi encontrado por um egiptologista chamado Bernard Payne Grenfell em 1920. Isso é, há 100 anos. Então, não faz tanto tempo assim. A cada nova descoberta, podemos ter mais certeza de quais foram as exatas palavras escritas pelos homens que foram inspirados por Deus. Nas palavras do apóstolo Pedro: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. A cada nova descoberta, podemos saber melhor o que realmente é Escritura e o que não é Escritura. Esse trabalho de filtrar e avaliar o que realmente, originalmente foi escrito, não é algo recente. Quem de vocês se lembra do nome Erasmo de Roterdã? Não é exagero meu eu dizer que muito do que foi alcançado pela Reforma Protestante se deu por causa do trabalho desse homem, um teólogo e filósofo humanista. O que ele fez? Ele simplesmente coletou os manuscritos que tinha à disposição e os avaliou para a produção de um Novo Testamento em grego koiné, a língua original do Novo Testamento. E o trabalho de Erasmo foi base para muitas traduções, inclusive a tradução portuguesa por João Ferreira de Almeida. Esse trabalho de Erasmo ficou conhecido como texto recebido, ou, na sua forma latina, Textus Receptus. Tá, mas o que isso tem a ver com o final de Marcos? Bem, a questão é que esse final de Marcos também é pouco provável que seja o original do Evangelho de Marcos. Ele é muito provavelmente uma adição tradicionalmente aceita pela cristandade e por isso até hoje está nas nossas Bíblias. Abram em Marcos capítulo 16, versículo 9. Tem alguma nota de rodapé na sua Bíblia antes de começar esse versículo? Possivelmente no final do versículo 8. Na minha Bíblia da Nova Versão Internacional de 2000, tem uma nota de rodapé e diz o seguinte: alguns manuscritos antigos não trazem os versículos 9 a 20. Outros manuscritos do Evangelho de Marcos
apresentam finais diferentes. Numa outra versão, talvez seja a tradução mais recente da língua portuguesa, a Nova Versão Transformadora, traz o seguinte, também com uma nota de rodapé. Os manuscritos mais antigos terminam aqui, o Evangelho de Marcos. A maioria dos manuscritos, porém, acrescenta os versículos 9 a 20. Outros ainda concluem no versículo 8, mas acrescentam: então informaram tudo isso brevemente a Pedro e seus companheiros. Depois, o próprio Jesus os enviou de leste a oeste com a sagrada e incorruptível mensagem da salvação, que dá vida eterna. Amém. Um número pequeno de manuscritos inclui tanto o final curto quanto o final longo. Percebam que nessa nota de rodapé os tradutores disseram que a maioria dos manuscritos acrescenta os versículos 9 a 20. E é aqui que eu os relembro sobre o valor dos mais antigos. Se lembram? Quanto mais antigo, mais importante. Mas vocês se lembram também que eu disse que hoje era um dia relativamente diferente na proposta de trabalho sobre ensinar expositivamente o texto bíblico? Então, por que é que eu vou expor Marcos 16, de 9 a 20, se ele não é um texto originalmente bíblico? Ah, mas ele está na minha Bíblia. E se, como eu acredito que em breve vocês verão isso acontecer, ao invés dele estar como se fosse um texto bíblico, ele estivesse nas notas de rodapé? Nesse caso, ao invés de Marcos 16, 9 a 20 aparecer normalmente na Bíblia, no texto central, o Evangelho terminaria no versículo 8 com uma nota de rodapé, dizendo algo mais ou menos assim: os manuscritos mais antigos terminam aqui, mas os mais novos, que também são mais numerosos, trazem o seguinte texto: parará, 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 9 a 20. Mas lá na nota de rodapé, que tal nós orarmos? É possível que o que eu tenha dito até aqui tenha trazido muita novidade para você. A questão é que precisamos ainda de mais informação. Afinal de contas, Satanás é quem mais nos incentiva em não conhecermos a Bíblia. Eu lhes garanto, quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais admiração ganhamos pela obra amorosa e sacrificial do nosso Deus. Quanto mais conhecemos a Bíblia, menos chance de cair em erros que entristecem o nosso Senhor e alegram o inimigo. Quanto mais conhecemos a Bíblia, melhor poderemos explicar para os nossos amigos, para os nossos vizinhos e parentes, a graça que nos alcançou. Quanto mais conhecemos a Bíblia, melhor poderemos explicar a identidade de Jesus e o significado da cruz. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, ainda que virtualmente. Peço ao Senhor que nos ajude nas decisões dos próximos domingos a respeito de estarmos presencialmente. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço pelo tempo que nós temos tido, eu te agradeço pela tecnologia e te peço para que o Senhor nos ajude a ter discernimento e vontade de aprender da Tua Palavra. Senhor, eu peço que me use. Não é um assunto fácil, existe muita coisa complicada e talvez muita novidade para vários dos meus irmãos e irmãs aqui, mas que isso componha, Pai, um elemento de nos trazer mais próximo de Ti, por fato de admirarmos mais a Tua obra, e em especial hoje, com relação à Tua Palavra, a Bíblia. Nos ajude, Senhor, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Depois de lhes dizer tudo o que eu disse, o que é que vamos fazer com esse texto do final de Marcos, que está nas nossas Bíblias, mas não foi escrito por Marcos? Vocês percebem que esse final é como o que fizeram com o final do desenho animado Caverna do Dragão? Sem o último episódio, sem o finalzinho, algumas pessoas criaram um final para ele. Mas ao invés de responder diretamente o que vamos fazer com esse texto,
Que tal respondermos o que faremos com o nosso tempo de culto a Deus como igreja reunida? E eu sei o que faremos com o nosso tempo como igreja reunida. Nós vamos aproveitar para adorar o nosso Deus e aprender da palavra dele para servi-lo mais e melhor. Nós vamos aproveitar para fazer o que fazemos todo culto a Deus. Vamos conhecer melhor a Bíblia, a palavra de Deus, porque se nós não entendemos a palavra de Deus, como conseguiremos explicá-la? Como poderemos ter fé naquilo que é de Deus? Entendo que se ficarmos sem conhecer a palavra de Deus, nós ficamos sem conhecer quem é Deus. Sendo assim, deixe-me ter certeza que vocês sabem algumas coisas sobre a Bíblia, para depois eu comentar sobre o final do Evangelho de Marcos e então finalizar dizendo sobre a identidade de Jesus e o significado da cruz. Primeiro, sobre a Bíblia. A Bíblia não foi escrita em português. Se você é mais antigo na fé, talvez se lembre que quando a NVI, a Nova Versão Internacional, chegou como uma nova opção de tradução bíblica aqui no Brasil, várias pessoas começaram a falar dela como se fosse uma versão não sagrada, ou seja, secular da Bíblia, falando como se, por exemplo, a versão revista e atualizada ou revista e corrigida, essa sim é uma versão sagrada. Mas a Bíblia não foi originalmente escrita em português. Tanto a NVI quanto a revista atualizada ou revista e corrigida ou qualquer uma versão portuguesa são traduções. O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e algumas pequenas partes em aramaico, que é um dialeto do hebraico. E o Novo Testamento, como eu até já disse, ele foi escrito em grego koiné. E foram escritos em materiais perecíveis, como o papiro. Então, para que o texto pudesse ser preservado, cópias precisavam ser feitas a cada 20 a 30 anos. E por ser um material frágil, se desgastava e até quebrava. Quebrava e ficavam fragmentos, vários fragmentos. Algumas vezes os textos originais dos copistas eram guardados e colocados em lugares dos mais distintos. Por exemplo, numa caverna. Então, não é que temos mais de 5.600 cópias gregas de todo o Novo Testamento, mas de partes dele. Existem trechos que possuem mais cópias, outros que possuem menos. E por ter tantas cópias, nós podemos comparar quando um copista, por diferentes razões, adicionou algo, subtraiu algo ou alterou algo do texto que ele copiava. E saibam, o Novo Testamento é o texto mais bem atestado da história da humanidade. Chega ao ponto de dizermos que a precisão de originalidade do texto bíblico não é só incrível, é um milagre. Há raríssimas variações importantes no texto bíblico. Podemos dizer que 99,9% da Bíblia não traz nenhuma variação que traga dor de cabeça para os leitores. E adivinhem onde o final do Evangelho de Marcos se encaixa. Pois é, se você disse no 0,1%, você acertou. Eu quero deixar mais claro o que é uma variação não importante, o que significa isso, ok? Então vamos lá. Uma cópia diz, ele foi para o barco. Outra cópia diz, Jesus foi para o barco. Isso não é uma variação significante. Nesse caso, o copista quis deixar mais claro que quem é que foi para o barco era Jesus. Ainda que mesmo sem ele ter alterado isso, nós saberíamos pelo contexto que era Jesus. Mas por alguma razão ele quis deixar isso mais claro. Agora, o final de Marcos não é um destes casos de menor importância. São 12 versículos a mais. Afinal, Marcos foi ou não até o versículo 20? Irmãos e irmãs, eu sou do time que acredita que o final de Marcos acaba no versículo 8. Antes de vocês se assustarem, saibam que a grande maioria avassaladora dos teólogos dos nossos dias também pensam assim.
E não são somente os teólogos liberais, são os teólogos ortodoxos, evangélicos, que creem na infalibilidade, inerrância e suficiência das Escrituras, como eu. Dennis Nyrenham, um comentarista bíblico, ele escreveu o seguinte: os fatos indiscutíveis são que tudo que vem depois de Marcos 16:8, em qualquer manuscrito sobrevivente, pode ser confiantemente declarado como não de Marcos, com base em atestação, estilo e conteúdo. Assim, o Evangelho na forma mais antiga que nós podemos rastrear terminou em 16:8. Mas, Zambelli, se isso é verdade, por que pessoas ainda pregam nesse texto? Eu não sei quem são os que estão pregando expositivamente baseado nesse texto. Mas eu posso citar que R.C. Sproul, um famoso pregador americano, falecido recentemente, eu já citei ele em outras mensagens, ele escreveu: as doutrinas que são encontradas nessa passagem são consistentes com o que é ensinado em todo o Novo Testamento. Por isso, nós podemos ler e estudar esse trecho com confiança e benefício. Eu concordo que é bom estudar esse trecho, mas eu tenho minhas dúvidas se esse texto todo é consistente com o resto da Bíblia. Aliás, estudar aqui não significa colocar esse texto na mesma importância que os textos genuinamente bíblicos. R.C. Sproul também considerava que o texto original terminava até o versículo 8. E vocês entenderam, né? Para dar um exemplo para vocês de que eu não concordo com Sproul pelo fato desses outros versículos a refletirem completamente as verdades bíblicas, eu cito o versículo 18 de Marcos 16. Eu não considero ele consistente com o ensino da Bíblia. Pegar em cobra, beber algum veneno e não sofrer dano algum. É verdade que o apóstolo Paulo ele foi picado por uma cobra, e isso está falando para a gente lá em Atos, capítulo 28, versículos 3 a 5. E ele foi picado e não sofreu mal algum. Mas a descrição de como ele foi picado em nada me parece com pegar em cobra e beber o veneno dela, como algumas comunidades pseudo-cristãs ensinam. E se duvidam disso, pesquisem no YouTube. Verão títulos do tipo: pastor é picado por cobra venenosa e morre. Ok, Zambelli, mas se Marcos termina no versículo 8, o livro dele fica parecendo o final de um filme francês. Vamos ver o final do Evangelho de Marcos mais uma vez. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. É verdade, parece mesmo com um final de filme francês. E não somos somente nós que pensamos assim. De fato, eu acredito que quem criou o final de Marcos também pensava algo mais ou menos assim, ainda que naquela época não tivesse filme francês. Mas não é por menos que quando alguém leu o Evangelho de Marcos e sentiu uma necessidade de colocar um finalzinho diferente ou adicionar, fez isso porque achava que precisava de mais. Mas não, existem aqui 3 opiniões acadêmicas sobre o fim de Marcos ser assim, ou seja, terminar aparentemente de forma abrupta com um ar de... E então? A primeira é que Marcos escreveu mais, porém, esse final de Marcos se perdeu. Vocês se lembram? Qual era mesmo o tipo de material em que os escritos, em que o Evangelho era escrito, os apóstolos, as pessoas inspiradas por Deus escreviam? Era um material frágil. A segunda opinião é que Marcos ele foi preso antes de terminar o seu livro. Isso tem a ver com ele ser o emanuense de Pedro, o escrevente de Pedro. Havia grande perseguição aos cristãos e tanto Pedro quanto Marcos foram presos, daí não deu para Marcos terminar o seu evangelho. Uma terceira opinião é que Marcos tinha a intenção de terminar seu livro exatamente como ele terminou. Meio esquisito,
mas não era impossível. Talvez ele quisesse destacar um dos destaques do capítulo 15. O que exatamente? Vocês se lembram? Não é preciso ver para crer. Exatamente o contrário do que os fariseus disseram. Desça daí, Jesus na cruz, desça daí, para que creiamos em ti. Você, meu caro irmão, querida irmã, ouviu o que você precisava ouvir. Você ouviu as evidências. Você ouviu o que Jesus fez e disse. Você ouviu o que Jesus disse sobre si mesmo no julgamento com os fariseus, depois com Pilatos. Você ouviu o que o centurião disse. Você ouviu o que o jovem de vestes brancas disse às mulheres que foram até o túmulo. Agora é a sua vez. Quem você diz que Jesus é? Marcos, ele escreve seu livro para mostrar que Jesus era o Filho de Deus. Você concorda com ele? A verdade é que todas essas opiniões sobre o final de Marcos, do final de Marcos ser como ele é, não passam de especulações. Nós não sabemos com certeza do porquê o Evangelho ter esse estilo de final de filme francês. O que nós sabemos é que há meses nós temos estudado o Evangelho de Marcos. Há meses nós temos contemplado sobre a identidade de Jesus. Há meses eu tenho tido a expectativa de me tornar um melhor discípulo de Cristo. Eu sei que à medida que eu conheço mais a Deus, eu me conheço melhor. E isso me proporciona depender dele ainda mais. Porque sem ele eu não consigo. Sem ele eu nunca serei um discípulo preparado para o que ainda há de acontecer. Sem ele eu nunca serei um discípulo fiel. E qual é a consequência disso? Por que eu deveria me importar em ser um servo fiel? Porque o objetivo de vida daqueles que se tornaram discípulos de Cristo não é viver mais para si mesmos, mas para aquele que morreu em nosso lugar, para vivermos eternamente com Ele e para Ele. E eu queria terminar essa série apresentando, em primeiro lugar, que o túmulo de Jesus vazio, exatamente como essas mulheres encontraram, forma as últimas palavras de Marcos sobre a identidade de Jesus. Nós chamamos essa série de A Identidade do Servo de Deus. E desde o começo dela nós temos visto quem é esse homem de nome Jesus. Quem é esse homem que chamou 12 outros homens para acompanhá-lo, os quais Jesus se comprometeu em torná-los pescadores de gente. Quem é esse homem que fazia milagres? Quem é esse homem que encantava as pessoas com as suas pregações? Quem é esse homem que desafiava a hipócrita liderança do povo judeu? Quem é esse homem que dizia que seria morto depois que ressuscitaria? Marcos provou seu ponto. Na primeira frase do seu livro, ele diz que falaria sobre o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. No final, ele apresenta a declaração de um homem que nem judeu era. O centurião romano declara: realmente este homem era o Filho de Deus. Se você não acredita em Marcos, eu lhe pergunto, como é que você explica a ressurreição de Jesus? Como é que você argumenta com um jovem em vestes brancas que disse Jesus não estar no túmulo? Como é que você argumenta contra isso? A ressurreição de Jesus é a prova incontestável da identidade de Jesus. Antes mesmo dele morrer e ressuscitar, o sumo sacerdote lhe perguntou em Marcos 14:61, você é o Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu, sou. Mas Marcos, ele não somente prova seu ponto quanto à identidade de Jesus, ele também apresenta o significado da cruz à luz do túmulo vazio. No capítulo 10, versículo 45, Marcos transcreveu as palavras de Jesus. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos.
Em outras palavras, na cruz Jesus estava fazendo um pagamento, ele estava nos resgatando. Então, quando ele ressuscitou, quando ele saiu vivo do túmulo, ali Deus estava dizendo: o pagamento foi totalmente aceito. O túmulo vazio, para nós que já cremos na identidade de Jesus, é a nossa garantia de vida eterna. Mas o objetivo do final aparentemente abrupto de Marcos não é somente nos deixar informados. Ele quer que nós fiquemos impactados. Ele quer que nós pensemos com determinação naquilo que foi informado. Ele quer que nós saiamos tremendo e assustados por tamanho poder, por tamanho amor, por tamanho sacrifício que foi realizado. Ele quer que nós temamos a Deus. Com o túmulo vazio, o pagamento foi aprovado. Agora, remova o cartão, levante-se e vá. Jesus morreu para que nós não tivéssemos que morrer. Ele foi até o inferno para que nós não precisássemos passar por lá. Sua morte foi um pagamento pelos nossos pecados. A sua ressurreição é a garantia de que o pagamento foi eficiente. E por causa disso, por meio da fé nele, nós temos a vida eterna. E com a garantia do próprio Deus de que todo aquele que nele crê tem a vida eterna, nós podemos e devemos anunciar o Evangelho. Logo no começo do livro de Marcos, nós lemos, capítulo 1, versículo 15. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Marcos deixou bem claro o seu ponto. O túmulo vazio é apenas um novo capítulo na divina novela. Jesus ainda se encontraria com seus discípulos, um encontro que marcaria e transformaria a vida daqueles 11 homens, por meio de quem o mundo todo viria um dia ouvir o Evangelho. Homens estes que tinham abandonado Jesus e precisavam se arrepender e crer no Evangelho, exatamente como nós precisamos hoje. E para isso, precisamos anunciar o amor e o perdão de Deus. Afinal de contas, como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. O túmulo vazio nos encoraja a servirmos fielmente àquele que nos salvou. Que nós nos arrependamos de nossos pecados, em especial o de olhar para Jesus e não reconhecê-lo tal como ele é, o Filho de Deus. Que nós, ao observar que Jesus é o Filho de Deus, temamos o seu poder e fiquemos impressionados com o seu amor. E que ao temê-lo, nós possamos corajosamente ir e anunciar o Evangelho da salvação. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela preservação da Tua Palavra no nosso meio, pela tradução dela na nossa língua. Pai, obrigado porque nós conseguimos olhar para Jesus Cristo e ver essa maravilha, essa maravilhosa forma que o Senhor teve de nos resgatar, esse sacrifício, Pai, esse tão grande amor que o Senhor tem por nós. Jesus, obrigado. Obrigado por não falhar. Obrigado porque graças àquilo que o Senhor Deus fez por nós, é que nós podemos ter a vida eterna. Nos ajude a sermos servos fiéis. Nos ajude a olhar para tudo isso e não nos esquecermos. Nos ajude a temê-lo, Senhor. Nos ajude a, sabendo de tudo isso, convocar os nossos irmãos e irmãs para juntos, como igreja, anunciarmos esse tão grandioso amor. Pai, obrigado pelo tempo que, como igreja, passamos juntos estudando o Evangelho de Marcos. Eu te louvo por essa oportunidade, Pai, e que em outras séries nós possamos crescer e ser mais como Jesus Cristo, o nosso Salvador. Eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém.